e informa o valor que ela pagou no ano. Ainda que ela tenha sido contemplada com a carta de crédito e pegou o valor e comprou o imóvel, não importa. Não é esse valor que ela vai utilizar para lançar no imposto de renda. Ela vai continuar lançando o valor do consórcio. Do consórcio, portanto, sempre do período do exercício fiscal. A gente tem... Exatamente. É isso? Exatamente. Aquilo que ela efetivamente pagou. Ela não pode lançar o valor total do imóvel, senão vai dar incompatibilidade da renda dela com o valor total do imóvel. O patrimônio dela vai ser maior do que a renda e não é correto. Nesta nossa busca aqui com ele sobre essas respostas, uma pergunta que bate aqui em quase todos os e-mails, centenas deles, é com relação à nota fiscal paulista. E aí, eu tenho um monte de nota fiscal, o que eu faço com elas? Veja só, quem recebeu os créditos, porque para você declarar os valores da nota fiscal paulista, não é com base na nota fiscal. A nota fiscal paulista é apenas um documento que deve ser guardado para uma futura comprovação ou confronto com os valores que foram registrados lá no site da Fazenda de São Paulo, por exemplo. Ou de outro estado, né? Porque tem vários programas aí em outros estados. Aqui em São Paulo, por exemplo, a nota fiscal paulista... os créditos são acumulados lá no site da Fazenda e o contribuinte só deve lançar na sua declaração na medida em que ele se utilizar do valor, transferir o valor para a sua conta corrente, seja conta corrente ou conta poupança, para poder utilizar o valor. Se a pessoa deixou acumulando, não há nada o que lançar. Tá. E quando... Então, portanto, ele lança aí como receita, quer dizer, claro, não é ele está lançando a nota fiscal como despesa dele, ele vai lançar como crédito que ele recebeu do próprio governo. Exatamente, a nota fiscal não pode ser lançada como despesa, só pode ser lançada despesa aquilo que a legislação do imposto de renda permite, que são despesas médicas, com clínicas, entre outras, com educação, entre outras, com os limites que a própria lei autoriza. É importante lembrar também que se a pessoa utilizou, sacou, né, vamos falar dessa forma, o valor dos créditos da nota fiscal paulista e transferiu para a conta dele, esse rendimento vai ser lançado como rendimento isento e não tributável. Não vai sofrer tributação para fins do imposto de renda. Perfeito. Porque uma das dúvidas que vem nesse sentido é assim, mas se eu tenho, no fim, o extrato do meu que eu tenho que declarar, mesmo que eu tenha transferido e eu tenho o extrato no final do ano, eu não preciso discriminar. Preciso discriminar? Não, o próprio sistema dos estados já lançam um informe de rendimentos, como fazem os bancos que emitem um informe de rendimentos para você lançar os saldos e os rendimentos de aplicações financeiras. E lembrando, não tributável. Rendimentos não tributáveis, rendimentos isentos e o informe de rendimento é obtido através do próprio site da Fazenda. Da Fazenda. Porto Alegre bate, muito obrigada também pela audiência. Após 12 anos na Justiça, o Pedro Liu, que ele já manda chamá-lo assim, realizou um acordo para receber um valor de dívida trabalhista de uma grande multinacional. Ele pergunta se ele tem que declarar este valor, qual é a alíquota de pagamento, mesmo ele sendo aposentado. E aí ele coloca, e lamento, por isso ele teve um AVC, inclusive com internação hospitalar comprovada. Ele tem que declarar isto no IR, pois no hospital foi informado que ele, nesse caso, está isento. Quer dizer, isento. Ele tem que receber algo aí, não sei. Pois pelo que eu pude entender, ele tem um direito decorrente de uma ação trabalhista, ou um acordo que ele disse, né? E esse rendimento entra como rendimento tributável para fins do imposto de renda. O fato da pessoa, se ela tiver mais de 65 anos, não significa que está isento, tá? Tem que mesmo aposentado e mesmo com idade, o ganho da ação trabalhista é tributado. É tributado, só que tem um detalhe. Quando a pessoa recebe valores da aposentadoria, essa pessoa com mais de 65 anos tem 2 limites de isenção. Então, hoje o limite está em R$ 1.499 por mês, que dá em torno de R$17 mil no ano. Quem tem mais de 65 anos, na verdade, isso é em dobro. Em dobro. Então, mas isso só vale para os valores recebidos da aposentadoria, que é do INSS, ou decorrentes de previdência privada. Como se trata de ação trabalhista aqui... E deve ter um montante à parte da aposentadoria. Exatamente. Esse valor será normalmente tributado para fins do imposto de renda. Perfeito. E a última questão era quanto à internação hospitalar. Quer dizer, se ele teve despesa, ele deve lançá-la, não? Sim, as despesas hospitalares vão ser utilizadas para deduzir da base de cálculo do imposto, para reduzir o valor do imposto. Então, Pedro, se a gente não estiver sendo tão
benéfico a você como você gostaria, a gente está dando uma coisa que compensa a outra. Ou seja, o Wellington está dizendo se você tem que declarar sim o que você ganhou como bolada da ação trabalhista. Porém, você pode usar o que gastou no hospital para deduzir da sua despesa geral no ano, portanto, da receita, é isso? É, exatamente isso. Tem um detalhe importante, é o seguinte, se esse valor que ele está recebendo é decorrente de ação trabalhista, possivelmente tenha que pagar os honorários do advogado, tá? Então, na hora de lançar... Deduz isso. Por exemplo, se ele estiver recebendo 50 mil reais e o advogado está levando 20%, então ele vai informar somente 40 mil, que é o valor líquido, e o valor dos honorários do advogado tem que lançar em despesas com o advogado. A empresa, possivelmente, vai declarar no informe de rendimentos que pagou 50 mil. Então, tudo indica que a declaração dele vai para a malha fina, porque a Receita Federal não tem como cruzar esse tipo de informação. A lei manda abater, lançar o valor líquido dos honorários do advogado, mas a Receita Federal recebe o informe de rendimento da empresa com 50 mil. Então, vai haver um confronto. Então, é bem provável que ele tenha que comparecer futuramente na Receita Federal. Então, a última pergunta para a gente encerrar o programa, mas vamos ter que fazer vários outros. Eu vou explorar você, porque as perguntas não param de chegar. É a que eu deixei no ar no bloco passado sobre corretores de imóveis. Então, no caso da minha compra ou da minha venda, como é que eu declaro? Porque, principalmente quando eu vendi, eu não recebi tudo, né? Alguém ficou com uma parte. Como é que o comprador e o vendedor declaram? Veja só, para quem está comprando o imóvel, geralmente paga outras despesas que não somente o imóvel. Quando a pessoa vai na construtora, ela tem outras despesas que não somente o pagamento do imóvel, tem comissões, tem despesas com tributos. E fora cartórios, etc. Exatamente. Né? Tudo isso compõe o custo de aquisição do imóvel. Então, suponha que a pessoa comprou um imóvel no ano de 2010 e teve que pagar, além da primeira parcela ou de um montante de uma entrada X de 10 mil reais, por exemplo, gastou ainda mais 2 mil reais com corretagem, mais 2 mil reais com impostos. Ela deve fazer numa planilha, ou deve pelo menos tentar juntar os comprovantes, e tudo isso vai ser somado para que ela informe tudo. Então, o que ela vai lançar na declaração de imposto de renda não é só os 10 mil reais. Vai lançar tudo isso que vai dar em torno de 14, 15 mil reais. Por quê? Porque todas essas despesas compõem o chamado custo de aquisição do imóvel e vai ser lançado como custo. A partir desse ano de 2011, tem lá na ficha de pagamentos e doações, tem um item lá que é novo, que são despesas com corretagem ou com específico, né? Exatamente, que não tinha. Então, pode ser lançado também o pagamento dessa despesa, mas nada impede que esse valor seja somado para compor o custo de aquisição do imóvel. Perfeito. Isso para quem está adquirindo. Tá. Para quem está vendendo o imóvel, essa despesa do imóvel ela pode ser abatida do preço da venda. Por exemplo, suponha que a pessoa vai vender um imóvel de 300 mil reais, e o custo de aquisição, ou seja, o que ela pagou pelo imóvel foi 200 mil. Então, ela teria que pagar imposto de renda sobre 100 mil. O lucro. Exatamente. Só que como ela pagou comissão para um corretor, então vai ser o valor de 100 mil reais vai ser reduzido. 10 mil de comissão, portanto, ela paga sobre o lucro de 90 mil e não de 100. Já tirando a comissão. Exatamente. Quer alguém declarou ou não, ela pode colocar lá? Pode sim, porque ela vai ter que ter um documento, um recibo, porque se não tiver documento, recibo, aí não dá para declarar, porque precisa do CPF do corretor para poder declarar. E se ele fornecer o recibo, é porque, obviamente, ele está pagando imposto de renda do lado de lá. Muitas vezes é recibo de pessoa jurídica, então fica mais tranquilo, que a pessoa jurídica, quando emite a nota fiscal, ela acaba recolhendo os tributos. E quando é pessoa física, vai informar lá o CPF da pessoa física, e o que se presume que quem tem que pagar o imposto é a pessoa física, o imposto de renda da tabela progressiva. Perfeito. Dúvidas não param, portanto, vamos ter que ter você aqui novamente. Já estamos com o encontro marcado e fica muito claro em todas as respostas, em todas as dúvidas, o quanto o brasileiro quer estar bem, quer fazer a coisa correta, quer prestar a melhor declaração. E o quanto a gente busca aqui esclarecer todas as suas dúvidas. Obrigado pela sua companhia. Você sabe, segunda, quarta e sexta, 11 da noite, você não tem outro programa no seu Economia e Negócios. E também você fica ligado o tempo inteiro na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão.